TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria tê-los conosco. Dando prosseguimento a essa série de entrevistas que nós estamos realizando semanalmente, todos os domingos, com reprise segunda-feira, com reprise na sexta-feira. Hoje nós vamos apresentar a entrevista de número 292. E aqui nós só entrevistamos as principais personalidades políticos, empresariais e profissionais do Ceará e, às vezes, algumas personalidades brasileiras. E hoje eu tenho uma grande satisfação de receber aqui no nosso programa uma personalidade de renome internacional. Estou muito feliz porque é a primeira personalidade internacional que está vindo ao nosso programa. E eu recebo com satisfação o senhor Lauer Lawrence. Ele é um americano de 67 anos de idade, graduado em literatura pela Universidade de Harvard. Já trabalhou como jornalista em Londres e Nova York. É apaixonado por cinema, por teatro e por música clássica. Escreveu já a biografia de várias personalidades internacionais famosas, como Marco Polo, Casanova e outros. E no restaurante Baltazar, em Nova York, ele conheceu uma cearense, Jaqueline Filomeno. A Jaqueline é filha de um grande amigo nosso, saudoso deputado e grande empresário do Ceará, Sérgio Filomeno. O Sérgio Filomeno faleceu precocemente, faleceu muito novo. E eles se conheceram num restaurante em Nova York. E ela casou-se com ele, mora em Nova York, e 3 a 4 vezes por ano ele vem ao Ceará. E hoje eu tenho a grande satisfação de recebê-lo aqui no nosso programa. Senhor Lauer Lawrence, como se tornou um escritor? Lawrence, how did you become a writer? Well, I think I've always been a writer. I started to write as soon as I learned how to read, and I started to write stories and reports, and it went on from there when I was a small child. Bem, eu sempre, desde criança, sempre gostei muito de ler, sempre comecei a escrever bem cedo e sempre me vi como escritor. Nunca pensei em outra coisa. Fale um pouco sobre os seus pais e a sua infância em Nova York. Tell us about your childhood and your parents, your family in New York. Yes. Both my parents were lawyers, very successful lawyers in New York, and I lived with them and my brother, who's now deceased, first in New York City, and later on we moved to a house, and I had a very quiet, normal childhood, and we pursued, normal child things. But then, later on, my parents began to travel a lot. And when they traveled, they took me and my brother with them around the United States and then around Europe to various countries. So I became exposed to different cultures, languages, and people. Bem, os meus pais, os dois, pai e mãe, eram advogados muito bem sucedidos em Nova York. E nós morávamos em Nova York, onde eu nasci. Posteriormente nos mudamos para uma cidade nos arredores de Nova York. Eu tive um irmão mais novo, infelizmente já falecido. E na minha adolescência viajamos muito pela Europa, pela África. Tivemos assim uma vida muito familiar, muito tranquila, muito pacata. Eu queria registrar que a grande satisfação
Está aqui conosco hoje, aqui nos nossos estúdios, o Zé Maria Filomeno, que era o único filho homem do Zé Filomeno. Ele é advogado e está aqui hoje como tradutor do Laurence. É um prazer, uma satisfação. Está também conosco aqui no estúdio, acompanhando a entrevista, para satisfação nossa, a Jaqueline Filomeno, que é a única filha mulher, o Sérgio só tinha um casal de filhos. Então ambos estão aqui, para satisfação nossa aqui no estúdio da TV Fortaleza. Vários de seus livros são best-seller e já foram traduzidos em mais de 25 idiomas. Como se sente sobre isso? Well, many of your books are bestsellers and they've Yes. been translated in thousands of languages and Yes. published in many countries. Yes. How do you feel about that? Well, I feel very fortunate that I've been able to reach audiences in different countries and in different languages. Of course, I write on subjects which have, I hope, a wide appeal, but you never know. So I feel very, very lucky about that. And I particularly enjoy hearing back from what the reaction in different countries to different books that I've written. Bem, eu tenho realmente um prazer, uma satisfação ter o meu livro sido publicado e traduzido em muitas línguas, em culturas diferentes, e me dá muito prazer ver a reação, né, do público sobre os meus livros. É muito, para mim, uma grande satisfação. Qual a sua formação de universidade? What is your academic background, or where do you went to school, and which Yes. college did you attend? Yes. When I was 14, my parents sent me to a very traditional boarding school in New England, where I had a very strict education, all boys. And after that, I went to Harvard University in Boston, where I studied literature and history and a number of other subjects, a typical liberal arts American education. It was very, very exciting. There were people from all over the world at Harvard at that time. Many of my good friends came from different countries. From South America, one of my best friends with whom I had lunch almost every day was Benazir Bhutto, who lived in the same dormitory that I did. She later ran for Prime Minister of Pakistan. Her father was Prime Minister of Pakistan. So it was a very unusual, exciting period and very intellectually stimulating. Bem, eu aos 14 anos, meus pais me mandaram para um colégio interno em New England. New England é uma região ali ao norte de Nova York, um colégio muito tradicional. E depois eu fui para a Universidade de Harvard, né, onde eu estudei História e Literatura. E a época era um ambiente muito multicultural, com pessoas, tanto professores como alunos do mundo inteiro, né? Então um ambiente muito diversionista. E lá um dos meus colegas de classe era Benazir Bhutto, né, que posteriormente foi eleita primeira-ministra do Paquistão. Perfeito. Laurence, eu queria saber de você se você já deu alguma entrevista a alguma outra televisão brasileira. Have you ever done any interview to any other TV show, TV network? In Brazil? In Brazil, no, yes. No, this is No. the first time. No. So I'm very honored to be here. Isso aqui é a primeira vez que ele dá uma entrevista para uma TV brasileira, exatamente aqui na TV TV Fortaleza. TV Fortaleza, e para ele é um grande prazer, uma grande satisfação. Então isso é uma honra muito grande para nós, ter o privilégio de conseguir a primeira entrevista sua, você que é uma personalidade mundial, uma entrevista sua para a nossa televisão. Este programa nosso, que nós temos semanalmente, nós entrevistamos, como eu já falei, 198 personalidades, as principais personalidades do Ceará, empresários, políticos, profissionais, e hoje tenho a satisfação de entrevistar uma personalidade mundial. Well, it's a great satisfaction for us here from TV Fortaleza to have you, our host here, and to host your interview. And we have been in there for 6 years. We have interviewed many public and private figures over these last 6 years. And it's been a great honor to be the first time that you being interviewed right here at TV Fortaleza. Obrigado. Em que você trabalhou antes de ser escritor?
Well, what did you do before becoming a writer? What activities did you have? What did you work with? Well, before I was a writer, I was a journalist, and I was a teacher, and I was trying to decide what to do. My parents wanted me to be a lawyer, but I began writing journalism almost as soon as I graduated from college. I started writing, I went to London, and I started writing for Newsweek magazine, which at the time was a very big American magazine. And I wrote about politics and culture and society. And I also wrote for a number of other smaller magazines. And one thing led to another. And I enjoyed doing it a lot because it was very exciting. It was a lot of fun. And, every day was something different. Bem, ele e os pais queriam que ele seguisse a advocacia, né, como eles eram, mas ele sempre se inclinou pelo lado da literatura e do jornalismo. Tanto que ele atuou como jornalista em Londres, escreveu para a Newsweek, que era uma revista aí, mundialmente conhecida. For Reader's Digest also. Did you write for? No. No, yes. E também para o Reader's Digest, que era uma outra revista também muito conhecida. Então sempre The New York Times, New York Washington Times, Post, many American magazines. Muitas outras revistas americanas, né? E para o New York Times, Washington Post. Então sempre trabalhou na área de jornalismo e literatura. Essas pessoas que você tem biografado, são todos americanos ou tem de outras nacionalidades? Well, people you have biographed, are they all Americans or from different No. places? No, from different places. I started out with Americans to begin with, especially the best known as Al Capone. But later on, I got interested in more after Louis Armstrong, who was the last American subject I wrote about, and that book was published 20 years ago. I became more interested in subjects and people from around the world because, as I've always said, it's a big world, and some of the most interesting people are going to be found elsewhere, so I started looking outward. Não, ele começou como escrevendo sobre americanos. Primeiro foi o Al Capone, depois ele escreveu sobre Louis Armstrong, né, o cantor, mas depois ele interessou-se por figuras, personalidades do resto do mundo. Ele viu que o mundo era muito amplo, né, multicultural, então ele começou a escrever sobre figuras históricas, né, mundiais. E algum sul-americano ou algum brasileiro, você chegou a pensar em escrever alguma coisa sobre algum brasileiro? Have you written about any South American or any Brazilian, or do you have plans on writing about someone from our country? I haven't written about a South American yet, but I'm thinking about Niemeyer, the architect, Oscar Niemeyer, or perhaps some other, perhaps Tom Jobim. I'm not sure, but there are a lot of wonderful Brazilian people, geniuses, important people, influential people to write about. And so I'll keep thinking about that. It wasn't very long ago that I finished writing about Giacomo Casanova, so it's a long process to decide who's going to be the next person to write about. Não, ele nunca escreveu sobre nenhum sul-americano, nenhum brasileiro, mas ele tem grandes ideias de personalidades que ele pode biografar. Ele pensa muito no Oscar Niemeyer, né, o arquiteto Oscar Niemeyer, e também no Tom Jobim, né? Yes. Mas ele acabou de escrever o livro sobre o Casanova, né? E é um processo muito longo de pesquisa, para a elaboração de um livro. Então ainda está um caminho ainda muito longo para o próximo biografado. No final do ano 2000, no final do século XX, eu tive a honra de homenagear na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, 20 brasileiros vencedores do século XX. Foram os 20 brasileiros considerados numa pesquisa que eu realizei, 20 brasileiros importantes do século XX e que chegaram vivos ao final do século. E entre esses 20 brasileiros eu homenageei o Oscar Niemeyer.
Homenageei Oscar Niemeyer, homenageei Pelé, homenageei Chico Anísio, homenageei Roberto Carlos, homenageei Ivo Pitangui, homenageei Jorge Amado. Quer dizer, foram 20 personalidades que nós, através de uma pesquisa, realizamos essa pesquisa durante 3 meses em todo o Brasil e foram homenageados esses 20 brasileiros. E eu tive a honra de desses 20, no dia da festa, levar 12 para a festa. Porque eram difíceis, pessoas com agenda super cheia, né? Inclusive Barbosa Lima Sobrinho, que foi um dos mais famosos jornalistas brasileiros, foi a última homenagem em vida que ele recebeu. Ele tinha 101 anos quando ele foi homenageado. At the end of the year 2000, he had the honor of honoring 20 important figures, Brazilian Right. important Yes. figures Yes. of the 20th century. Yes. And he had the privilege to honor at the National Literature Academy in Yes. Rio de Janeiro Yes. to honor Oscar Niemeyer, Yes. Chico Anísio, which is it was a very important Pelé, Cearense Yes. Actor and comedian, and Pelé, Barbosa Lima Sobrinho, which is Raquel de Queiroz, que era uma Raquel de cearense. Queiroz, which is was a former member of the National Literature Academy, and she's Cearense, Yes. and she has written famous Yes. and bestsellers, Yes. romances, Yes. and so well, I think he is pointing some ideas for you Yes. to biograph some Brazilian. Thank you. Eu disse que Yes. você colocou aí algumas ideias boas de alguns brasileiros que ele Yes. poderia biografar. Yes. Eu vou dar para você, para ele, um exemplar da revista que eu fiz com os 20 brasileiros vencedores do século XX. Desses 20, essa festa foi realizada em julho de 2000. Desses 20, só tem 6 vivos, 14 já faleceram. Porque todos eles já eram na faixa de 80, 90 anos. O Barbosa Lima Sobrinho, inclusive, tinha mais de 100 anos. Mas eu vou dar para você e para ele um exemplar dessa revista, para que ele veja os 20 brasileiros que mais se destacaram no século passado. Well, he's going to give us with the magazine that was Yes. issued in June of 2000, Yes. with the 20 Brazilians that were Oh, great. elected Ótimo. the most important Great. in the 20th century. Great. And out of them, there are only 6 alive. Ah, E essa promoção teve uma respeitabilidade tão grande que eu tive o privilégio de realizá-la no Petit Trianon, que é um dos espaços mais fechados do Brasil, Petit Trianon da Academia Brasileira de Letras. Well, and this this event was so successful that he had the privilege to do it at the Trianon. É esse o nome? Roberto Farias. Não, o nome do local que se... Academia Brasileira de Yes, he had Petit the Trianon. at the Petit Trianon, uh-huh. at the National Academy of Literature, É um espaço mais nobre da Academia Brasileira de Letras. which is the most important, the most noble area Uh-huh. of the most this place, most privileged at the Academia Brasileira de Letras. Você veja, a academia abriu o seu espaço mais nobre Yes. para homenagear esses 20 brasileiros. Yes. Yes, the E eu Academy. tive o privilégio dos 20, 12 compareceram. Out of the 20 people that were honored, 12 né, took place at the ceremony. É todas as Fantastic. pessoas de muita idade, de agenda muito complicada, de agenda muito cheia, mas assim mesmo, 12 estiveram lá. Well, they're mostly people, old at the time, né, very, Yes. some old at the time, and with a lot of, with a heavy, big agenda of appointments, and but they did all they could to be present at the ceremony. Quantos livros você já escreveu e qual o mais importante? O que vendeu mais? Well, how many books have you written, and which was the most important of all? Well, I've written 10 books, and the most recent one is Casanova. The most important or the most popular one is Além do Fim do Mundo, about Magellan's circumnavigation of the world, which was published in 2005 in Brazil. And that book is still
very popular and still sells. And I still get emails and letters about it all the time. I think partly because it covers the entire world. And it's a great adventure story. It's a tragic story as well, but a lot of heroism. So I think that's probably the best known. Bem, ele já escreveu 10 livros no total, e o último foi Casa Nova, e o que mais fez sucesso, o que mais vendeu foi Of the Edge of the World, que é Além do Fim do Mundo, se não me engano, a tradução em português é essa, que é a biografia do navegador português Fernão de Magalhães, que é uma história, ao mesmo tempo com muitas tragédias, mas uma história que mostra muito sucesso, né? Fale mais sobre a história de Fernão de Magalhães. Well, tell us more about Magellan. Yes. Story about Magellan. Magellan was Portuguese. He sailed for the King of Spain because he couldn't get backing from Portugal. So like other Portuguese navigators, he went to Spain and left in 1518 from Seville, was killed in the Philippines. Unnecessarily, he got into a tribal war, but the survivors of the voyage made it all the way around the world and returned to Seville 3 years later. But almost everyone died. Of 250 people who left, only about 15 or 18 people survived and came back. Fortunately, one of those people was a Venetian named Antonio Pigafetta, who wrote a chronicle about the entire voyage. Bem, o Fernão de Magalhães era um navegador português, mas que fazia expedições financiadas pela Espanha, pelo rei da Espanha, porque não conseguia financiamento de Portugal. E ele, a expedição, ele fez uma expedição que ele conseguiu atravessar o estreito, que hoje é conhecido Estreito de Magalhães, ou seja, dar a volta pelo Atlântico até o Pacífico, que era uma rota que se buscava muito naquela época. E a expedição dele, dos 250 membros da expedição, só 13 ou 14 conseguiram retornar. Ele acabou morrendo, falecendo nas Filipinas, o Fernão de Magalhães. Contudo, um dos que retornou, né, acabou escrevendo, né, descrevendo, registrando, né, toda a história da travessia. Certo. Me diga uma coisa, e ele já lançou livros em outros países, fora os Estados Unidos? Well, have you published books directly in another country before the United States? No. No, always the United States first. Não, sempre os livros deles são publicados primeiro nos Estados Unidos. Certo. E no Brasil, quantos livros ele já lançou? Well, how many of your books have been published in Brazil? I think it's 5, beginning with Voyage to Mars, which is about NASA and exploring Mars, Viagem a Marte, and going on to Magellan and Columbus, Marco Polo, and then Casanova will be coming out in a few months in Brazil. Bem, ele já, dos livros dele, 5 já foram publicados no Brasil, incluindo o Viagem a Marte, que é um livro que ele fala que ele foi contratado pela NASA para escrever sobre uma viagem a Marte, né, como se dar uma expedição a Marte. O livro sobre Cristóvão Colombo, sobre o Marco Polo, o do Fernão de Magalhães, e o livro sobre Casa Nova, né, que foi o mais recente, já vai ser publicado no Brasil nos próximos meses. Estão aqui, inclusive, exemplares aí de alguns dos livros dele. Certo. E qual é a editora no Brasil? E no Brasil ele lança por qual editora? Who publishes? Which company publishes your books? Objetiva e Companhia das Letras. Yeah, Objetivo e Companhia das Letras. Você, antes de conhecer a Jaqueline, você não tinha nenhuma ligação com o Brasil, não? Você já conhecia o Brasil, já tinha vindo ao Brasil, ou começou quando conheceu a Jaqueline? Had you any links with Brazil before you met Jaqueline? No. This was the happiest accident of my entire life. I met Jacqueline by accident in New York at a restaurant, Balthazar, when she was visiting. She had been to New York
and knew it well. She had studied there at New York University, and she was there with friends, and I was there with some friends, and so we started talking, and that's how we met. But before then, I had never really thought too much about Brazil. A little bit because of Magellan, because he explored the coast of Brazil, but basically that was the start, was with Jacqueline. Não, ele disse que foi assim uma coincidência muito importante na vida dele, ter conhecido a Jaqueline no restaurante Baltazar em Nova York. E até então ele não tinha assim, ligações nenhuma com o Brasil. Tinha estudado um pouco sobre o Brasil quando estava escrevendo o livro sobre o Fernão de Magalhães, já que o Fernão de Magalhães, na sua jornada, passou, né, pela costa brasileira. Mas foi um acontecimento para ele que mudou a vida dele, né? Essa ligação com a Jaqueline e indiretamente, né, veio a ter com o Brasil também. Pois, Jaqueline, eu aproveito você estar aqui presente para agradecer, viu, esse conhecimento que você teve com o Howard. E por causa de você, ele veio para o Brasil, né? Está aqui no Brasil. Há quantos anos já vocês se conhecem já? How many years have you been together, you and Jacqueline? Well, it's been 10 years, more or less, and at first this is about my 12th, which Jacqueline and I are discussing, 12th or 15th visit to Brazil to stay with Jacqueline's family, her brother and her mother and her son and her other family members. So it's been a long time, and now Jacqueline is living in New York City also with her son, so we're together most of the time. Bem, já são 10 anos, né, que nós estamos casados e eu já estive no Brasil 12 ou 15 vezes e tem sido uma convivência muito boa com a Jaqueline, a família dela, irmão, filho, né, e todos os demais. Que bom, Jaqueline. Então, eu aproveito para agradecer esse seu conhecimento com ele, né? E o Ceará, o Brasil e o Ceará têm o privilégio de receber um homem tão inteligente, um homem tão competente. Nós vamos pedir um rápido intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Bem, meus amigos, nós voltamos no programa de hoje. Hoje um dia de festa aqui para o nosso programa. Nós estamos recebendo uma personalidade de nível internacional, um homem de altíssimo nível, que está hoje nos visitando, e eu tendo o privilégio de fazer com ele a primeira entrevista que ele está dando a uma televisão brasileira. Isso é uma honra muito grande para o nosso programa. Nós já trouxemos para o nosso programa várias personalidades brasileiras, mas personalidade mundial. Lá você é o primeiro. E eu fico muito feliz com a sua presença aqui, com a presença do Zé Maria, com a presença da Jaqueline. Eu queria agora, o Zé Maria, que você mostrasse aí algumas das obras dele. Ah, sim. Bem, isso aqui é a biografia que o Lawrence escreveu, foi uma das primeiras que ele escreveu, sobre o grande músico americano, né, uma referência, um gênio, Louis Armstrong. Pedi para ele falar um pouco aí sobre como foi escrever sobre o Louis Armstrong e o que é que ele pode nos contar um pouco sobre esse grande gênio aí da música. Well, tell us about how was it to write about Louis Armstrong, and what can you tell in a few words about this genius? Louis Armstrong was a genius and an incredible person. Of course, he was from New Orleans in the United States, which is a very unusual area of the United States, and came from a very, very poor background. Started playing the trumpet when he was a boy on a milk wagon, a garbage wagon actually, picking up garbage, and that was his start. And then he, rose to become an
international celebrity. Sim, o Louis Armstrong foi realmente um gênio da música, né, do jazz. Ele nasceu e viveu em New Orleans, né, que é uma cidade sulista dos Estados Unidos. E ele teve uma infância muito pobre, tanto que ele era coletor, né, coletava lixo, mas começou cedo a tocar o trompete. So, tell more about Louis Armstrong. I was very lucky as a biographer to be the first person to quote from many of his unpublished writings, which were very raw and uncensored about his life. He often said that his two favorite instruments were the trumpet and the typewriter, because after a night of performing in a jazz club, he would go back to his hotel room or his house and type up his memoirs, and they were incredible stories and that were not published. So many of them found their way into the biography of him that I wrote when it was published. Bem, uma curiosidade que ele pode aqui revelar sobre a biografia que escreveu sobre Louis Armstrong, né, é que ele teve acesso a muitos manuscritos, né, escritas do Louis Armstrong, que o Louis Armstrong dizia que o seu instrumento favorito era o trompete e o segundo era a máquina de escrever. Então ele teve acesso a muitos diários, né, escritos pelo Louis Armstrong, e realmente foi muito interessante, né. Agora sobre o seu livro Viagem a Marte. Esse aqui é outro livro escrito pelo Larry, que ele escreveu a pedido de diretores, né, cientistas da NASA, sobre a viagem, uma exploração que a NASA faria a Marte. E então, tell us a little about Journey to Mars. How did you come up writing this book, and what is it about? At a conference in the United States, I met a scientist from NASA named Claire Parkinson. And she invited me to go to a big NASA center in Washington, D.C., and I met a lot of scientists there, including James Garvin, who was the chief scientist of NASA, and they were all exploring Mars robotically with spacecraft. And they invited me to participate in their exploration and all their meetings. Nothing was secret, everything was on the record, which I did for 3 years. To write about them and how they explored Mars and explore the universe. And the result was Viagem a Marte. Bem, ele foi assistir uma palestra de uma diretora da NASA e gostou muito da palestra e ela conheceu. E ele foi convidado a ir na sede da NASA, conhecer os laboratórios da NASA, e mostraram a ele toda a tecnologia de exploração de Marte, que estava sendo feito por robôs, né, por sondas, e o convidaram para escrever sobre todo esse projeto, né, de exploração do planeta de Marte. E também eu vou perguntar a ele, porque, inclusive, pediram a ele para nomear, né, dar nome, né, batizar, né, alguns locais, né, alguns de Marte. How was that they invited you to name some places in some parts, in Mars? How was that? As I got to know many of the scientists and engineers at NASA, because they were mapping Mars in great detail, robotically, on the surface, and with spacecraft, they needed names for nomenclature for all the mountains and rivers and lakes and valleys and mesas that they were discovering. They asked me to provide names for particularly one large crater, Victoria Crater. So I did that, and I took all the names from the Magellan book, from Elim de Fin do Mundo, and applied them to Mars. Bem, ele é um fato curioso, né? Ele, nesse trabalho que ele fez do livro de Viagem a Marte, ele ficou muito íntimo dos cientistas, e eles estavam mapeando Marte, né, as montanhas marcianas, as crateras, os oceanos, né, e pediram a ele para dar nome a montanhas, né, a vários dessas localidades de Marte. E ele deu nomes, né, os mesmos nomes que ele tirou do livro, né, desse livro aqui, que é A Viagem ao Fim do Mundo, Além do Fim do Mundo, né? Em que o Fernão de Magalhães também nomeou pontos aí do
do arquipélago, do território da América do Sul. Então hoje você tem aí locais de Marte, lá montanhas, rios, cujo nome foi dado pelo Lowry. Yes. Sobre ainda, ok, go ahead. When I was at NASA, the scientists were very inspired by Magellan. And they kept talking about Magellan's exploration, which is why I got interested in writing about Magellan's voyage. Bem, uma das razões que convidaram o Lowry para escrever o livro sobre a exploração de Marte é porque ele já tinha essa vivência de escrever sobre os exploradores aqui terráqueos, né? Aqueles que no século XVI, como o Fernão de Magalhães, o Cristóvão Colombo, né? Então eles tinham muita admiração pelos exploradores que nós tivemos aqui no planeta Terra. Não, eu vou pedir para ele falar um pouco sobre esse outro explorador, né, de quem ele também biografou, muito conhecido, que é o Marco Polo, né, que é outro livro do Lowry, que foi lançado também no Brasil e vendeu bastante. Well, tell us about writing about Marco Polo, and what can you tell us about? Well, once I started writing about Magellan, it was a natural step to Marco Polo because when Magellan sailed, he was inspired by Marco Polo's voyages. And he wanted to do the same thing over water that Marco Polo did over land so that it would be quicker. That was his theory. Of course, it didn't work out that way because he didn't know about the Pacific Ocean. He didn't know how big the world really was. But that was the connection. And then with Marco Polo, I thought it would be a great adventure and a lot of fun. So that's why I began writing about it. Bem, quando ele escreveu sobre o Fernão de Magalhães, foi um caminho natural escrever também sobre o Marco Polo, porque o Marco Polo foi um grande inspirador do Fernão de Magalhães. O Fernão de Magalhães esperava fazer no mar, né, a mesma aventura que o Marco Polo fez pela terra, que passou realmente 24 anos, saiu de Veneza, né, na Itália, e descobriu aí a China, né, passou 24 anos nessa jornada dele para a China, mas acabou que não foi tão fácil, né, a exploração do Fernão de Magalhães, porque não conheciam bem, não tinham técnicas de navegação tão fáceis como se pensava. Vou perguntar sobre o livro também um explorador, um navegador muito conhecido nosso, que é o Cristóvão Colombo, né, que é conhecido como o descobridor da América do Norte. E ele escreveu esse livro, As 4 Viagens de Colombo. Colombo, na realidade, fez 4 viagens, né, da Europa para a América. Well, tell us about 4 journeys of Columbus. Columbus, in the United States, most people don't even realize that Columbus took 4 journeys. They think he took just one. The first one, but the next 3 journeys are much more interesting and they're much wilder and they have more adventure. And again, once you write about Magellan, you have to write about Columbus because Columbus was once you write about Marco Polo, you have to write about Columbus because he was inspired also by Marco Polo and he was the next one. So I realized as I was writing about Columbus, he was a very, very difficult person to write about, a brilliant navigator, but a very dark kind of personality, troubled, but a genius in his kind of, difficult way. So that's why I wrote the Columbus book. Bem, depois que ele escreveu sobre o Fernão de Magalhães e sobre o Marco Polo, também era uma tendência natural escrever sobre o Cristóvão Colombo, que também foi muito inspirado, se inspirou muito nas aventuras do Marco Polo. E ao contrário do que muitos, inclusive americanos, pensam, Cristóvão Colombo não fez apenas uma viagem, né, para a América, né, aquela de 1492. Ele fez mais 3 viagens, e essas outras 3 viagens foram até mais interessantes. E ele concluiu que o Cristóvão Colombo, apesar de ser um grande navegador, né, era uma figura de uma personalidade muito difícil, né, figura até meio nebulosa, né. E então é isso. Sobre o novo livro do Lowry, né, que vai ser lançado no Brasil em breve, sobre Casanova, né. Então o que ele tem a nos dizer sobre o Casanova? Well, about your new book, Yes. Your last book,
Casanova, what can you tell us about? Well, I think that will be published in Brazil in January or February. And Casanova is from Venice, like Marco Polo, and like Pigafetta, who was Magellan's chronicler. So I became very interested in Venice, like a lot of people. I discovered that Casanova was much more than just a great lover. He was a great lover, but there was much, much more to his life. Bem, também foi uma tendência dele de escrever sobre o Casanova, porque o Casanova também era veneziano, como era também o Cristóvão Colombo. E o que ele descobriu sobre o Casanova, cujo livro deve sair aqui no Brasil em janeiro, é que ele era uma pessoa, além de ser, muitos veem nele apenas um amante, né, que ele tinha muitas amantes, ele era muito inteligente. So, anything interesting about Casanova? Alguma coisa interessante sobre o Casanova? In addition, he said he had 124 love affairs, and he wrote a giant memoir about his experiences that filled many, many, many volumes. But he was also a mathematical genius and made a famous escape from the Leads, a jail in Venice. He was the only person ever to escape and made it to Paris. He invented the French lottery, which still goes to this day. He got involved in many sword fights. His life was like a real-life, novel by Victor Hugo or something, only it was all true. So in some ways, I think that Casanova was the most fascinating person who ever lived. So I thought it would be, again, interesting to write about, and there isn't really a full-length treatment of his book, of his life, until I wrote this book. So I wanted to give the whole picture. Bem, disse que o Casanova era uma figura muito interessante, uma das figuras talvez mais interessantes aí da história, além de todo esse estado pitoresco dele ter escrito, né, que teve 124 amantes, né, ele também foi um grande matemático, conseguiu fugir, foi a única pessoa que conseguiu fugir da prisão numa prisão lá em Veneza, foi para a França e foi ele que inventou, que implantou a loteria francesa, inclusive financiou reis da Espanha, essa loteria francesa, se envolveu em lutas de espada e foi uma figura realmente muito, muito interessante. Esses livros que ele lançou no Brasil, quantos livros já? Todos esses que você mostrou? Ele lançou no Brasil, books you have published in Brazil, 5 or 6? 5. 5. Esse Casanova será o 6º livro dele no Brasil. Mas todos no Rio de Janeiro, São Paulo, onde é que ele lança esses livros? Well, the books, do you have like autograph nights for your books? In Brazil? Yeah, in Brazil. I don't have any coming up now, but I'm hoping when this book comes out, there will be some. Não, ele I've done in the past. Ainda não chegou a fazer assim, lançamentos assim, com noite de autógrafos no Brasil, mas pretende fazer no Casanova. Vamos ver se ele faz no Ceará um lançamento, né? Maybe you have some Queria aproveitar para convidá-lo para fazer um lançamento no em Ceará. Fortaleza. Certo? Yes, I hope so. Vamos patrocinar esse seu lançamento em Fortaleza. Yeah, no, it's a great way to meet readers of books. Viu? Você, depois de 10 anos, está casado com uma cearense, né? Vindo sempre ao Ceará. Você vem o quê? 3, 4 vezes por ano ao Ceará? Qual é a média da sua vinda, das suas visitas ao Ceará? Well, he's saying that we all here will be honored to promoting a night of autographs in your next book here in Fortaleza. Great. Since you've been coming to Fortaleza for the last 10 years so many times. And it will be a pleasure for us to. Yes. Well, thank you. To have that. Yes. And você perguntou quantas vezes ele veio? Quantas vezes ele vem em média ao Ceará por ano? In average, how many times you come a year? Here, about twice a year. A few years ago, I came 4 times in 1 year, but then this is my first time here in almost a year. So I'm very glad to get back because I, in some ways, feel as much at home here or more at home in Fortaleza than I do in New York, where I live. Ele, em média, vem 2 vezes ao ano,
mas não é uma regra fixa. Teve anos que ele já veio 4 vezes, agora já fazia um ano que ele não vinha, mas ele se sente aqui muito confortável, muito bem, se sente mais em casa aqui em Fortaleza do que até em Nova York. Ah, que beleza, que maravilha. Nós somos muito amigos do secretário de Cultura do Estado do Ceará e eu vou combinar com ele para ver se depois fazemos o lançamento do seu livro aqui, do Casa Nova. Combinaremos uma data oportuna que seja conveniente para você. Well, he says that he's very very good friend of State Secretary of Culture, and he's going to arrange with him for a night of autographs Great. on your next book Great. here in Fortaleza. Great. I'd love to do that. O Thank que you. você considera de mais interessante sobre a biografia do gênio musical Louis Strong? What do you consider most important in Louis Armstrong's biography? Oh, I think in the case of Louis Armstrong, it's the spirit, it's the love of life, it's the fact that he was the word in English is transgressive. He was not part of the American middle class. He came from a much lower class, so he was considered in some ways a subversive figure. He smoked a lot of marijuana. The people in his environment in New Orleans were often very not on the level, but that was his background. But he crossed boundaries from low to high, so I think this spirit comes through in his writing, and that's what made it so exciting. When I was writing this book, I literally couldn't stop writing it, and I had to cut it and make it much shorter to publish it, because there's something, it's like jazz, it just keeps going and it fills you with life. Well, o que mais marcou ele sobre o Louis Armstrong era o espírito, né? Era a devoção que ele tinha, o amor que ele tinha pela música, e era uma figura, um transgressor, né? Porque ele veio de uma camada muito pobre, negro, e conseguiu ultrapassar barreiras, né? Ascender socialmente através do seu, do seu talento, né? Do amor que ele tinha pela música. Então ele se entusiasmou muito em escrever sobre o Louis Armstrong, tanto que teve até que editar boa parte do que ele escreveu para o livro não ficar tão grande. Você, antes de conhecer a Jaqueline, você tinha alguma ligação com o Brasil? Você vinha sempre aqui ou não? Ou você veio ao Brasil, conheceu a Jaqueline, aproximou-se do Brasil? Você já tinha alguma ligação com o Brasil? Well, if you had any links with Brazil before, or it just all came with Jacqueline? It all came with Jacqueline. When I met What you Jacqueline, thought about Brazil before? What were impressions? And after you start coming here, Yeah. what changes about Yeah. your thoughts about Brazil? I'm only half joking. Before I met Jacqueline, all I knew about Brazil was I didn't speak Spanish and I'd never been to Buenos Aires. And that was all I knew about Brazil. In other words, nada, nothing. And then, of course, getting to know Jacqueline, which was love at first sight, became an education in Brazil, in Fortaleza, in Sierra, and Brazilian language, because literature, and because Jacqueline's a writer as well as many other things. So it's been multi-dimensional, and so everything is different now. So I'm fascinated by Brazil, but it's before Jacqueline, nothing, and then afterwards, Bem, ele disse que antes de conhecer a Jaqueline, ele não sabia quase nada sobre o Brasil. Achava até que o Brasil falava espanhol e a capital era Buenos Aires. Mas depois que ele se apaixonou à primeira vista pela Jaqueline, também se transformou e passou a vir visitar o Brasil frequentemente, se apaixonou também pelo Brasil, e isso abriu muito a mente dele sobre o Brasil, sobre a cultura, a música, as belezas do Brasil. Então hoje ele é um apaixonado pelo Brasil também. Quer dizer que antes da Jaqueline, ele nem conhecia o Brasil, né? No, you had never been to Brazil. You knew very few about Brazil. No, I had been to Patagonia and to Chile when I was researching the Magellan book,
but not in Brazil at all. Não, So- nunca tinha vindo ao Brasil, ele tinha vindo à América do Sul, ao Chile, à Patagônia, quando ele estava pesquisando sobre a viagem lá do Fernando de Magalhães, mas o Brasil não conhecia nada, nunca tinha vindo. O que você pensa dos brasileiros, da cultura e do país? Well, what do you think about the Brazilian people, our culture, and the country overall? Well, I think like a lot of Americans, I find Brazilian people very warm, very open, very friendly. As you know, when you're in America, when you're in New York, you see someone, hello, maybe you shake hands. When you're here in Brazil, you hug, you kiss. There's a connection, and it's different. It's much more intense. It's more real. So that's always been very appealing to me. Also, I'm very fortunate that Jacqueline and Jose Maria and their family have made me feel very welcome, very much a part of their lives. So that's a real honor. I've been very privileged to have that experience. I know other people who've had experiences like that in Brazil as well. So I think that's the appeal. It's the sense of connection and community. So for me, it's always a great pleasure to come here. I feel like I'm on a different plane of existence. Bem, o americano, o europeu, é muito frio, aquele povo muito de poucas palavras, né, expressa pouco sentimento. E o brasileiro não. O brasileiro, as pessoas são muito calorosas, muito amigáveis, né, estão sempre se abraçando, se beijando, estão sempre trocando, conversando. Então, ele se sente aqui numa atmosfera muito mais familiar, muito mais humana, né? Inclusive, ele diz que quando chega aqui no Brasil, se sente assim numa outra dimensão, né? Numa dimensão muito mais humana, né? Com muito mais calor humano. E de Fortaleza, o que é que ele acha? Quais são os lugares favoritos dele em Fortaleza? And how about specifically about Fortaleza? What are your favorite spots in Fortaleza? Well, the beach, the praia, some restaurants, especially seafood, shrimp. Jose Maria and I sometimes go to Boteco to have a drink and look out on the ocean. I love to walk along the ocean at night. It's beautiful, for long distances. The museum here at Unifor is wonderful. And there are some other exhibits here that are great. So for me, it's always relaxing and inspiring to come to Fortaleza. Bem, as praias, em especial as praias, a comida, a culinária, o camarão, a água de coco, a brisa do mar, gosta muito de ir a vários restaurantes, ao boteco. Então, sente muito bem aqui em Fortaleza. Que bom. Que autores brasileiros você já leu e admira? What Brazilian authors have you read and you admire? I admire a lot Machado de Assis. Jacqueline, long ago, gave me a copy of Don Casmurro, which was fascinating to read, and also anything by Jorge Amado. I've read about 8 or 10 books by Amado at this point. Although he's Portuguese, not Brazilian, Fernando Pessoa, the poet, is fascinating. So those are a few. Bem, a Jaqueline o presenteou com um livro do Machado de Assis, Dom Casmurro, que ele achou maravilhoso. Também já leu 8 a 10 livros do Jorge Amado, né, Gabriela, inclusive, que ele gostou muito. E a da língua portuguesa, Fernando Pessoa, o poeta português Fernando Pessoa, ele admira muito também. Inclusive o Jorge Amado também foi um dos 20 brasileiros homenageados por nós. Jorge Amado was also one of the top 20 Brazilians that were honored in the event he promoted. Eu vou dar para ele essa revista que focaliza esses 20 brasileiros. Olha, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria, Zé Maria, que você formulasse alguma pergunta sua aí também ao Lawrence. Bem, Lawrence, we're coming to the end Yes. of the show. Né? Yes.
he asked me to make you a question. So Yes. I know that you, other than literature, you have tried to write for the theater, and there's also some of her books are being the deals to become movies. Yes. So talk us about your Yes. ventures in the theater, and about Yeah. which of your books Yes. can become Yes. can go to the big screen. Yes. Eu perguntei a ele se, além da literatura, das biografias, ele Yes. também já se incursionou Isso. em teatro, né? Ele já escreveu algumas peças de teatro e alguns dos livros dele estão sendo Yes. negociados para serem filmes, né? Para serem Yes. roteiros de filmes em Hollywood. Então eu queria falar Yes. sobre as incursões dele no teatro e quais são os filmes quais são os livros deles que nós talvez possamos ver no cinema. First of all, with theater, when I was younger, I was very interested in directing and playwriting. And although I didn't go that path when I became older, I still, whenever I think of a book, I think of the setting of it, the mise en scène, the characters, the story, and the drama. So I still think of it in some ways in theatrical terms. Não, ele disse que ele sempre foi muito interessado em escrever roteiros, né, tanto de cinema como o teatro, né, e sempre que ele escreve, sempre ele, na mente dele, ele idealiza, né, como seria a atuação dos personagens, né, como seria o roteiro daquela história para o cinema ou para o teatro. Yes. Assim, yeah, go ahead. With movies or television adaptations, this is almost like a parallel career. And of course, it's very different because it's collaborative. But many of the books that I've written, Capone, Alan de Findomondo, Via Gemma Marche, Marco Polo, have been optioned or adapted for the movies, but they haven't been produced. Matt Damon is supposed to star in a version of Marco Polo, for example. You know, who knows? A lot of it is beyond my control, and so there's something about it which is always hard for me to, control. Bem, ele disse que roteiro de cinema e peças teatrais é uma atividade quase assim que paralela, né? Mas que ele tem muitos dos livros dele que estão sendo negociados, né? Já foram feitas opções por estúdios de Hollywood para a produção de filmes, o Al Capone, o Fernando de Magalhães, o próprio Louis Armstrong, e mais recentemente, o que está talvez em negociações mais avançadas, que o livro dele seja base de um filme sobre o Marco Polo, que teria inclusive o ator americano Matt Damon, né, como protagonista principal. Perfeito. A gente conversando com um homem inteligente, como o Laures e com o Zé Maria, o tempo passa rápido. Infelizmente o nosso tempo passou, mas eu queria colocar à sua disposição as nossas câmeras, os nossos microfones, para que você acrescente alguma coisa que eu não tenha perguntado. Well, he said, talk with smart people, both of us, time goes very fast. So we we're at the end of the show, and he wants you to say your final words, anything that you forgot to say, if you want to say now, or your message to the viewers. Okay. First of all, thank you very much for having me on your show. I'm really honored to be here and to talk with you about all these subjects. And thank you, Jose Maria, for doing a very good job of translating. I guess my thoughts for now is I've over the years drawn a lot of inspiration and love from Fortaleza while I've been working on my books that have sustained me. I feel very, very lucky and fortunate to have met Jacqueline, the love of my life. You got to know her father, who I never met. I just heard a lot about Sergio Filomeno, but I never was able to meet him. But I almost feel like I have, because I've heard so much about him.
Bem, ele quer agradecer a oportunidade de podido conversar com você, com o público, né, sobre o trabalho dele, e que é um prazer estar aqui. Agradecer a Jaqueline, que é a pessoa, o amor da vida dele, e infelizmente não teve a oportunidade de conhecer o nosso pai, o Sérgio Filomeno, uma pessoa que ele já parece até que conhece pelas tantas histórias, né, que já ouviu, e dizer que ama a cidade de Fortaleza, ama o estado do Ceará, o povo cearense, e fica muito, se sente quase, praticamente como também um de nós, um fortalezense. Perfeito. Eu queria, no final, agradecer a você pela sua presença. Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui. Você honrou muito o nosso programa, engrandeceu muito o nosso programa. Nosso programa, a partir de agora, passou a ter um entrevistado internacional. Fiquei muito feliz mesmo, viu? E espero que brevemente eu possa fazer uma nova entrevista com você. Obrigado, obrigado. Muito Well, thank you for the interview, thank it you. was a great fortune having Thank you you. here. Oh, I feel the same way. From now on, it's an international show, having hosted a personality Right. like you, and hope having you here soon to Good. talk about new books and Perfeito. new ideas. My pleasure. Thank you. Thank you. Thank you. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Este programa que vai ao ar no domingo, às 19 horas, reprisa na segunda-feira, às 18 horas, reprisa na sexta-feira, às 15 horas. Essa entrevista nós vamos colocar no YouTube, no nosso site, no YouTube para todo mundo. Vou dar a ele uma gravação de toda a entrevista, para que ele leve lá para os Estados Unidos, juntamente com a Jaqueline, para relembrar dessa entrevista que ele deu aqui a todos nós. Muito obrigado pela presença, muito obrigado ao Zé Maria, muito obrigado a Obrigado Jaqueline. também. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência e até domingo. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.